Deve ter aparecido para vocês aí que eu estou gravando a aula. E eu vou compartilhar minha tela. Vamos lembrar onde eu parei. Eu preciso que alguém me ajude. Eu falei de cargas, né? Vocês veem a minha tela? Sim. Sim, vê. Ok. Eu falei de cargas e eu, se eu bem me lembro, eu comecei a falar de cargas aerodinâmicas e mostrei o mapinha da norma. É certo? Eu mostrei esse mapa para vocês? Mostrou. Mostrei. Boa! Eu fiquei pensando, será que eu mostrei? Será que eu não mostrei? Hã? E foi aí que eu parei, não foi? O final da minha aula está por aqui, não tá? Ou eu cheguei a dar o VK? Não, acho que não. VK não me lembro de ter ouvido, pelo Não, menos. eu falei do V0, né? Que é a velocidade básica do vento. Então, é daqui que nós retomamos o nosso conteúdo, né? Para poder chegar ao cálculo da carga de vento sobre as nossas estruturas. E eu dizia para vocês, né? E a minha premissa, vamos lembrar, né? Aqui vocês têm os tipos de temporais, aí vocês só isso. E eu dizia para vocês, a minha premissa fundamental é, galera, cuidado, cuidado. Vento derruba a obra. Vento derruba a obra. Claro que é mais legal ter aula presencial, né? Eu consigo ver a reação dos olhos de cada um, né? Aqui é mais difícil, né? Mas eu não sei nem se o cara está dormindo. De repente tem cara que está dormindo. O cara já foi há horas, né? Às vezes acontece assim, a aula termina, né? Aí vai saindo todo mundo, e fica um, dois ali, que o cara não sai. Aí eu pergunto, fulano, alguma dúvida? E nada. Ou o cara já dormiu, ou o cara tá noutra, né? O cara tá na Netflix, né? E deixou ali, né? Para eu ter o sentimento que ele tá ali. Gente, vento derruba obra. Isto é um ponto absolutamente fundamental. Embora a gente não seja um país de ventos fortes, embora a gente não seja um país, né, de grandes temporais, e a gente tem, né, uma condição de que tem uma norma de vento, a NBR 6123, é a norma que define os critérios de projeto para vento, que foi revisada e publicada, a nova edição, agora em 2024. É uma ótima. Agora, o problema é que não venta todo dia. Assim como não tem enchente todo dia, não venta todo dia. E a galera vai deixando, e a galera vai deixando, e a galera leva na boa. E tem gente que não acredita que, né, o vento vai fazer um estrago. Vento derruba. A informação fundamental do vento, eu dizia na outra aula para vocês, ela é obtida num equipamento chamado anemômetro. Gente, esse material está no Moodle para vocês, né? Isso que está aparecendo na tela, vocês podem pegar lá no Moodle, né? Está postado na disciplina, talvez alguns até já tenham impresso. Então, o anemômetro do aeroporto é um aparelhinho que tem umas caixinhas, não? Ele, na verdade, mede a velocidade do vento, né? Hoje eles são computadorizados, os antigos eram lia num velocímetro, né? Aqui é e está numa torre que está a 10 metros do chão. Esta velocidade básica do vento, que tem a ver com a geografia, ela é obtida da seguinte maneira: você coloca o estudante de pós-graduação, vamos revisar os arquivos dos aeroportos, né? Todos os dados que a gente usa para poder fazer a nossa levantamento de informações para o vento. Lembra que eu faço a previsão do futuro olhando para o passado, olhando para a estatística do que eu tenho, né? Então, o que faz? Você faz um histograma. O que é o histograma? É um diagrama de barrinhas em que você cria faixas, né? Faixas de vez em quando entra uma mensagem, né?
faixas de velocidade, né? E conta nesse período para cada idade de cada aeroporto. Porto Alegre, por exemplo, tem dados de vento desde 1951. Né? Você conta quantos temporais. É óbvio que velocidades mais baixas de vento, né? Está o meu mouse aqui, né? Velocidades mais baixas tem muito mais temporais. Olha, Filipão, ventinho de 60 quilômetros por hora. Todo ano tem um monte. Então você vai olhar se tem muito mais temporais. Para velocidades maiores de vento, olha, um vento de 100 quilômetros por hora. Olha, tem um, dois por ano numa cidade. Tem ano que nem tem nenhum. Né? Nós estamos fazendo isso por cidade, para cada cidade, para cada aeroporto que nós estamos usando no levantamento. Então, eu vou contar. Puxa, quanto maior a minha faixa de velocidade, às vezes tem nenhum temporal naquela faixa, às vezes tem um, né? E você vai ter muito mais raro. Em cima desse histograma, você ajusta uma distribuição de probabilidade. Gente, o que se faz para enchente, né? E por isso eu falei na enchente de 41 na outra aula, na aula passada, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Olha, uma cheia pequenininha, subiu um pouquinho, tem um monte. Uma cheia que a água vem, né? Acima de 2,5 metros lá no cais, já é mais rara. Né? Uma cheia que passa de 3 metros é raríssima. Uma cheia que bate nos famosos 4 metros é raríssima. Né? Uma cheia de 4,67 é uma em 41. E depois, e assim por diante, até chegar nos 5,35 dessa vez. Né? Que se chegou a temer que pudesse chegar a 5,5. Então você tem um levantamento dos eventos que antecederam, os eventos que já ocorreram. E em cima disso, você ajusta uma função de probabilidade. Não é uma curva normal, ela não é uma curva simétrica. A curva normal, né, a curva de Gauss, ela é uma curva que é simétrica, é um sino. Que não, ela é deslocada. Vocês observem que o pico está aqui e ela tem uma grande cauda para o lado de cá. Em cima dessa distribuição de probabilidade, e isso já é trabalho de estatístico, de pesquisador e tudo mais, a gente calcula a velocidade que tem chance de ocorrer uma vez em média a cada 50 anos. O que nós chamamos de período de retorno de 50 anos. Ela não precisa nem ter ocorrido. Este V0 é a velocidade que ocorre uma vez em média a cada 50 anos. Isso não significa intervalos regulares de 50. Significa que em 500 anos, que é a idade do Brasil descoberto, eu tenho aproximadamente 10 eventos desses. Em média, um a cada 50 anos. 10 eventos. Eles podem estar próximos, podem estar afastados, não sei. A norma diz: você tem que projetar as suas obras, e quando eu falo de suas obras, eu estou falando do edifício, eu estou falando do galpão, eu estou falando do centro cultural, eu estou falando do poste, eu estou falando do painel de publicidade. Qualquer obra. A velocidade de projeto para essas obras é aquela que corresponde ao temporal que ocorre uma vez em média a cada 50 anos. Esse temporal eu apelidei de o Big One, o terrível, o inesquecível. O Big One, o grande temporal. Né? Gente, essa velocidade para Porto Alegre é 162 km por hora. Se você conhece alguém que viu um temporal de 162 km por hora em Porto Alegre, você conhece um mentiroso. Não se tem registro de um temporal de 162 km por hora em Porto Alegre. Não se tem. É uma previsão. É uma estimativa. O pior temporal registrado, eu já nunca sei se é 17 ou 16, né? O tempo vai passando. Acho que janeiro de 17.
27, 29 de janeiro de 2017. É aquele grande temporal de vento, estou falando de vento, não estou falando de chuva, estou falando de vento, né? Que entrou pela Zona Sul, passou em cima do Beira-Rio, passou em cima do Marinha e derrubou a imensa maioria das árvores do Marinha, quebrou a porta do Barra Shopping, arrancou revestimentos dos prédios, fez tremer posto de gasolina e derrubou posto de gasolina, arrancou a porta do Shopping Praia de Belas, virou o cisne branco e fez um salseiro, especialmente naquela região junto ao Guaíba, né? Depois, o próprio atrito com a cidade vai diminuindo, vai reduzindo esses valores. Naquele temporal, embora não se tenha nenhuma estação ali no Marinha, eu fiz uma estimativa pelo tamanho dos estragos que a velocidade deve ter andado na casa de 130, 135 km por hora. É um senhor temporal, é inesquecível. Né? Ateu reza. Ateu reza no temporal. Tem um videozinho, é só procurar aí no Google, no YouTube, né? Tem um videozinho que os frentistas daquele posto que tem do lado da Zero Hora, o Ecoposto, né? O Ecoposto. Os caras se escondem na salinha aonde troca o óleo e ficam filmando por uma fresta na porta. Esse vídeo está no YouTube, se acha. E os caras, o vento empurra a chuva que passa na horizontal, né? E o cara olha para a cobertura do posto, o posto é um velho freguês, e a cobertura faz assim, ela dança, não caiu, mas ela dança de forma para valer, valer. É um senhor temporal. Professor, as obras têm que resistir a esse temporal? Tem. Tem, porque o V0 para Porto Alegre é 162 km por hora, e eu estou dizendo para vocês que eu estimei que, sei lá, eu dou aí entre 130 e 140, vamos ser generosos. Já é um temporal horroroso. Horroroso. Gente, quando a cidade é submetida a um temporal na casa de 100, 110 km por hora, isso já vai dar noticiário, isso já vai passar na televisão, vai sair na capa da Zero Hora, já é um estrago. E é uma carga muito menor do que as obras têm que. Mas, Filipão, eu me pergunto e me respondo, é um papo íntimo. Se não tem registro de 160 km por hora em Porto Alegre, como é que volta e meia cai uma obra com o vento? Essa. Cai por quê? Porque tem muita picaretagem. Tem muita picaretagem. Muita gente que não lê a norma, que não respeita a norma. Galera, se você projetar uma estrutura de aço e não colocar o vento, ela sai mais barata, mas muito mais barata, porque o vento é a grande carga que eu tenho em cima da estrutura metálica. A grande carga que eu tenho na cobertura. Decisivo. Então os caras aliviam a estrutura, os caras não colocam toda a carga. Picaretagem. Picaretagem. E dá problema quando cai, quando dá um acidente, quando machuca alguém ou mata alguém. Porque aí vem perícia, aí vem polícia civil, e os caras têm engenheiros, têm arquitetos, os caras sabem, né, a responsabilidade, sabem quanto tinha que aguentar, e os caras olham e falam, mas vem cá, se o vento não deu isso, como é que caiu a sua obra? E aí você vai ser responsabilizado, etc, 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 em tudo aquilo. Bom, isso posto, e eu estou retomando o que nós fizemos, como é que eu vou saber qual é a velocidade para cidade aonde eu estou projetando? Olha, Filipão, eu estou fazendo uma obra em Erechim, eu estou fazendo uma obra em Caxias. Como é que eu vou saber qual é a velocidade do vento que eu tenho que considerar naquela localidade? Eu vou ter que ir lá na Força Aérea fazer uma pesquisa, ajustar a probabilidade? Claro que não, esse trabalho de pesquisador. Você vai buscar essa informação neste mapa que a gente chama de mapa de isopletas. Eu dei uma cópia para vocês na aula, se eu não estou enganado, né? Se não, você pega daqui. Eu vou ampliar um pouquinho.
Está aí o nosso mapa. A velocidade que ocorre uma vez a cada 50 anos é dada por essas curvas de nível, que são as isopletas. Gente, vou lembrar de novo o que eu disse na aula. Estes numerozinhos, Porto Alegre 32, Floripa é 18, Santa Maria 44, Bagé 7, Curitiba é 13, eles representam o número da estação numa lista que tem lá na norma. É só isso que quer dizer, não quer dizer mais nada. Não quer dizer mais nada. 32 não é a velocidade do vento para Porto Alegre. A velocidade do vento para Porto Alegre é a estação número 32. A velocidade do vento para Porto Alegre é 45 metros por segundo. Porque esta é a curva de nível que passa praticamente em cima de Porto Alegre. Estes pontinhos numerados representam os aeroportos que foram usados para fazer os cálculos e poder desenhar este mapa, que é uma estimativa, a partir dessas informações. Se eu tenho uma obra numa cidade qualquer, né, como, por exemplo, Florianópolis, que a gente usou na aula, né, você vai olhar aqui no mapa, está aqui o meu mouse, né, você vai estimar uma linha reta entre as curvas de nível, vai aproximar 43, 44. Né? Se você tiver dúvida, pega o valor maior aqui entre. Curitiba, por exemplo, vai do 40 até o 45. Eu vou chutar que Curitiba tem 41 metros por segundo, por exemplo. Nós vamos fazer todas as nossas contas, todos os nossos cálculos usando, né, metros por segundo. Eu me refiro, por vezes, a quilômetros por hora, porque a gente tem a referência dos carros, dos veículos. Né? Então, o que acontece? É mais fácil para ter a intuição. E notem uma coisa: se eu te falasse que a tua casa ia pegar um temporal de 120 quilômetros por hora de vento, você ia ficar nervoso. Ia ficar preocupado. Será que tudo está bem? Será que tudo aguenta? Um carro a 120 quilômetros por hora está se mexendo, né? É como se ele estivesse sendo submetido às cargas de um temporal de 120 quilômetros por hora. Né? Se for 100 é 100, se for 130 é 130. Ou seja, as cargas que o vento faz, que o ar, porque vento é ar em movimento, faz sobre a obra, são muito intensas. São muito intensas. Então, na verdade, mesmo num veículo, é preciso ter muito cuidado. É por isso que a Fórmula 1 se resolve sempre na aerodinâmica. Os caras são sempre preocupados com a aerodinâmica do carro. Evidente, é como se os carros estivessem num temporal de 300 km por hora. Né? Se eu te falar que a tua casa vai sofrer um temporal de 300 km por hora, você vai se apavorar. É muito mais do que a norma diz que a tua obra tem que suportar. Então, fiquem atentos a isso. Bom, além disso, sobre esse mapa, vocês notam que tem toda uma região com achuras aqui. No centro-norte do Brasil, que pega o Nordeste e o Centro-Norte, né, venta muito, muito pouco. A norma define que para qualquer cidade, qualquer localidade dentro dessa zona com achuras, eu devo considerar, né, uma velocidade de vento de 30 metros por segundo. Então, isso, né, é o V0, que tem a ver com a geografia. Qualquer obra naquela cidade terá o mesmo V0. Qualquer obra em Porto Alegre tem um V0 de 45 metros por segundo. Não muda. A partir daí, vou diminuir aqui o zoom de novo agora. A partir daí, eu preciso fazer correções. Né? Deixa eu só puxar aqui, gente. Eu fazendo um salseiro aqui. Sumiu a minha barrinha aqui. Que eu já estou no limite por isso. Eu preciso adaptar
essa velocidade para a minha obra. Então, eu vou corrigir este V0 por 3 fatores. Um fator S1, um fator S2 e um fator S3. O fator S1 ele tem a ver com a topografia. Não a topografia do terreno, a topografia da região em torno do meu terreno. No morro, venta mais. Não é ilusão. Não é ilusão. No morro, venta mais. Todo ar que não consegue seguir no plano, que tem que contornar o morro, né, vai acelerar para driblar o morro. Então, a velocidade de vento no alto de um morro, né, de uma elevação, é maior do que no plano, sem dúvida nenhuma. Contrário senso, num vale profundo, essa velocidade é menor. Eu vou corrigir o meu V0 em função da posição de relevo do meu terreno dentro da cidade. O fator S2 ele tem a ver com a presença de obstáculos e do tamanho da obra. Gente, se a minha obra está num descampado na beira do Guaíba, ela pega mais vento. Se a minha obra estiver no centro de Porto Alegre, cercado de edifícios por todos os lados, esses edifícios vão freando, vão reduzindo a velocidade de vento. Então, esse fator S2 ele tem a ver com, primeiro, a rugosidade, a presença de obstáculos, segundo, com o tamanho da minha obra. Por quê? Porque o vento não bate sobre a obra, né, como uma carga estática que fica empurrando o tempo todo. Não, o vento trabalha por socos. O vento incide sobre a obra por rajadas. Ele bate e para, bate e para, bate e para. Né? Essas rajadas têm uma duração média de 3 segundos. Né? Então, o que o vento fica fazendo, né, é dando socos na obra, batendo e parando, batendo e parando. Uma obra menor, um baixinho sofre mais quando leva um soco. A obra pequena, ela sofre mais. A obra grande, ela tem como dissipar essa energia. Então, isso afeta o fator S2. E o fator S3 ele tem que ver com a finalidade. Para que se destina o meu prédio? Essa finalidade tem que ser vista por vocês em função do risco à vida, a possibilidade que eu tenha de que pessoas sejam feridas. O que não pode cair num vendaval? Minha casa não vale. O que não pode cair? Um hospital. Velho, vale para enchente, né? Vale para enchente. Qual é a pior notícia que você tem? O hospital alagou, o Banho de Deus alagou, meu Deus do céu, um dos grandes hospitais de Porto Alegre. Roca Salles perdeu o hospital. Né? Rio Grande está com os 2 hospitais, né? Um de frente para o outro com água. Né? Você não pode perder o hospital numa condição crítica. Né? Esse é o momento que você mais precisa do hospital. Imagina um vendaval, né? Cai tudo, você vai ter ferido, vai ser evidente que você vai ter ferido. O que significa isso? Que o teu hospital tem que estar com parâmetros de projeto diferenciados. Ou seja, a velocidade de vento que o hospital tem que suportar é maior do que as obras comuns. O quartel de bombeiros, o quartel da Defesa Civil, estes prédios eles têm que sobreviver até ao Big One, até o grande temporal. Não é possível. Locais em que eu possa potencializar a tragédia. Hã? Uma usina nuclear. Não pode. O Japão passou por isso. O Japão passou por isso. Hã? Quando houve o grande tsunami com maremoto, as usinas de Fukushima, que estavam na costa do Japão, naquela região, foram afetadas e você teve um vazamento nuclear. Mas, velho, vem cá. Não basta você levar um tsunami com um maremoto e ainda por cima você tem um vazamento de radiação nuclear. Isso é a tragédia dentro da tragédia. O que significa? Uma obra em que, se ela é danificada, você
piora muito a condição da tragédia, você potencializa a tragédia, ela tem que estar projetada em condições especiais. Ela tem que suportar até um temporal maior. Vale igual para lugares em que as pessoas precisam de auxílio, de socorro, de ajuda. Um hospital de pessoas, uma casa com pessoas portadoras de necessidades especiais, uma creche. Gente, se der um temporal essa noite, vamos bater na madeira. Meu Deus do céu, chega. De 162 quilômetros por hora, a hora que começar a ventar, o que você vai fazer? Você vai correr para se proteger. Você vai para o meio do prédio, você se esconde, você se protege, porque a 162 quilômetros por hora vai estourar a janela, vai voar telhado. É um horror. Se a pessoa tem necessidade especial, se ela é cadeirante, se ela não consegue se locomover, ou se ela é uma criança de colo, né, elas terão que ser socorridas, ajudadas, protegidas, e você vai precisar mais tempo. Então, estas obras, as obras de instalação de socorro, as obras onde, se danificadas, potencializa a tragédia, as centrais de comunicação e as obras onde as pessoas precisem de ajuda especial, elas terão uma velocidade de projeto maior. Eu terei que considerar uma velocidade maior. Nós projetamos no escritório, há um tempo atrás, uns 10 anos, eu acho, um quartel de bombeiros bem pequeno, que existia na esquina do INPS, ali no centro, bem em frente ao mercado. A arquitetura era da equipe da prefeitura, da SMOV. Como o terreno era muito pequeno, o que eles projetaram? Uma torre central e grandes balanços, 20 metros de balanço. A obra era um legítimo guarda-chuva. Uma torre no meio e balanços de 20 metros. O caminhão ficava debaixo daquilo ali. Eu me lembro que ainda quando nós estávamos projetando, a arquiteta me disse: não, a ideia é fazer uma obra estética, como se fosse um guarda-chuva. E eu falei: bah, guarda-chuvas tem mau desempenho em dia de vendaval, hein? Olha, mas ok. Gente, quando eu projetei aquilo, fui eu que calculei, eu botei todas as cargas possíveis. Era um quartel de bombeiros. Ele tem que sobreviver até o vento do Big One. Outra coisa, era um quartel de bombeiros de frente para o Guaíba, porque os pavilhões do porto são muito mais baixos. Então, todas as cargas de vento. O que aconteceu? Bom, aconteceu que o poder público, e aí eu não estou falando de partido nenhum, isso vários partidos passaram ali, o poder público não gosta de fazer manutenção. Manutenção não dá volta. Olha toda a história aí. Olha toda, as coisas se confundem. Sem manutenção. E sabe o que acontece? A obra começou a ter telha quebrada, painel quebrado, começou a ter corrosão, e eu comecei a ficar nervoso, uma obra em balanço, tal, no centro de Porto Alegre. Mandei carta para secretário, etc., até que nós mandamos um ofício para o prefeito. E o prefeito tomou uma decisão. Mandou desmanchar. Não quero mais um quartel de bombeiros ali. Eu fiquei estarrecido. Porque, na verdade, o que tinha mudado? Criaram outros quartéis? Não, não criaram. Primeiro, você gasta dinheiro público fazendo um quartel de bombeiros no centro de Porto Alegre. Depois, porque eu quero que você mantenha conservado o quartel de bombeiros, então você resolve que não quer mais o quartel de bombeiros. Essas coisas são terríveis, terríveis. Manutenção é um negócio que dá pouca visibilidade. E a vida é irônica. A vida é irônica, porque eles tiraram o quartel de bombeiro, fecharam aquele quartel, e no ano seguinte, o mercado, em julho do ano seguinte, o mercado pegou fogo. Teve aquele grande incêndio. Claro que ele foi atendido por guarnições de outros lugares, mas, ironicamente,
na frente do mercado, teria um quartel de bombeiros. Né? Então, essas velocidades de vento elas têm que serem adequadas em função da finalidade da obra. Né? Contrário senso, se eu tenho um depósito, um centro de distribuição, um depósito de cebola, onde eu tenho pouca gente, está lá o guarda, um vigilante e tal, né? Não é que a vida do guarda vale menos, claro que não. Mas a chance, a probabilidade de que o guarda seja atingido é muito menor. Então, nestas obras, eu posso ter uma velocidade de vento menor. Aí, quando eu tenho um depósito, uma obra com baixa ocupação, eu vou reduzir a velocidade. Pela mesma razão que eu vou aumentar a velocidade nas instalações de socorro. Bom, estes fatores, S1, S2 e S3, eles são determinados pela norma brasileira. Né? A gente aqui no curso de arquitetura, para simplificar, porque a norma tem muitas considerações a respeito desses fatores, e eu alerto vocês que isso está lá, que isso existe na norma. Né? Aqui no curso de arquitetura a gente faz uma simplificação e eu mostro para vocês logo na sequência quanto vale o S1, S2 e o S3, que são valores típicos, usuais, né? Um pouquinho mais simples do que está na norma, mas que servem bem para o nosso entendimento. Agora vejam. Ok, Filipão, eu sei calcular o VK, mas eu não quero saber a velocidade do vento, eu quero saber a carga, a força que o vento faz sobre a minha obra. Qual é a carga? Qual é a força que o vento aplica em cima da estrutura? Quanto maior for a velocidade, todo mundo sabe que maiores são os estragos que o vento faz. Mais forte a porta bate, mais forte a janela bate, derruba coisas. Ou seja, a energia do vento é maior, portanto, maior a carga, quanto maior a velocidade. Eu tenho uma grandeza que se chama pressão dinâmica do vento. A pressão dinâmica do vento é obtida fazendo, né, 0,613 do quadrado da velocidade sobre 1000. Essa velocidade entra em metros por segundo. Esse resultado sai em quilonewtons por metro quadrado. O que significa isso? Que a carga do vento é função do quadrado da velocidade. É isso que faz um paraquedas funcionar. O sujeito pula de paraquedas, ele ganha uma velocidade grande porque está em queda livre. Quando o paraquedas abre, ele é puxado para cima. Por quê? Quanto maior a velocidade, maior a pressão dinâmica do vento. É isso que faz um avião voar. Ou seja, quanto maior a velocidade, um avião depende da velocidade, sob pena de que ele mergulha. Né? Para quem tem alguma noção, já brincou com um simulador de voo, coisa assim, né? Se chama velocidade de stall. Né? Ou seja, se o sujeito, o cara que está tirando o brevet, às vezes morrendo de medo de errar a pista, ele vem fazendo o avião tentar voar mais devagar. Se ele fizer o avião voar devagar demais, o avião mergulha e cai. Né? Tem que ter uma velocidade mínima que mantenha a sustentação do avião, né? Para manter uma pressão suficiente para combater, no caso do avião, o peso próprio. A pressão dinâmica do vento é 0,613 do quadrado da velocidade sobre 1000. Essa ainda não é exatamente a carga sobre a obra, mas ela já transforma a velocidade em carga. A carga sobre a obra, que eu chamo de QV, é essa pressão dinâmica multiplicada por um coeficiente aerodinâmico. Este coeficiente aerodinâmico é experimental, ele é obtido em laboratório. Qual é o laboratório que define a carga do vento, que define o coeficiente aerodinâmico? O túnel de vento. Ali na PUC nós temos um túnel de vento que é usado para finalidades de engenharia mecânica. Se você caminha em direção a Bento Gonçalves pela lateral do prédio, passando na frente da farmácia ali e tal, né? Lá no final você vai ver toda uma parede envidraçada no prédio 30, né? E vai ver uns tubões. Aqueles tubos são o túnel de vento. O maior túnel de vento para análise de edificações está aqui em Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre é o grande centro de pesquisa na América Latina
para cargas aerodinâmicas. As maiores pesquisas de vento se fazem aqui em Porto Alegre, né, no campus do Vale da URGS, né, onde está o professor Assir, por exemplo. Né? O que se faz? Você coloca um modelo da sua obra, na nossa linguagem, uma maquete, modelo da obra, o formato da obra em escala. Você liga um ventilador onde você controla a velocidade, portanto, você sabe a pressão dinâmica, porque se você sabe a velocidade, você sabe a pressão dinâmica. E aqui no teu modelo, aqui na tua maquete, você coloca sensores, manômetros, para medir a carga que o vento aplica em cada ponto. Então, gente, se eu aplicar 100 quilos aqui e eu leio 80 nesse ponto, o meu coeficiente é 0,8. 100 vezes 0,8 dá 80. Se eu aqui eu estou medindo 20 quilos, então 100, né? Eu apliquei 100 e tenho 20, o meu coeficiente é 0,2. Pode ser maior que 1? Pode. Se a minha carga que eu leio aqui é 110 e eu apliquei 100, o meu coeficiente será 1,1. Estes coeficientes aerodinâmicos são experimentais. Eles são obtidos em ensaio no túnel de vento. Filipão, se eu vou fazer uma mega obra, vale a pena pagar o túnel? Claro, claro que sim. Fiz a cobertura do Beira-Rio, eu mesmo, eu era diretor, né? Gerenciei essa interface com o túnel para fazer o ensaio da carga do vento naquelas pétalas. A Arena, a OAS mandou fazer os ensaios no Laboratório de Vento de Portugal. Né? A ponte do Brooklyn, em São Paulo, aquela toda estaiada, né? Ou a ponte da 448, também estaiada, aqui da rodovia do Parque, foram feitos aqui em Porto Alegre, no campus do Vale. Né? Os paulistas mandam fazer edifícios aqui em Porto Alegre. Ok, mas eu só quero fazer uma obrinha, uma loja na Nilo Peçanha. Eu vou ter que pagar o ensaio do túnel de vento? Não, até porque o ensaio é muito caro e até porque tem uma fila muito grande. A norma, a NBR 6123, tem tabelas que, para os telhados usuais, para os telhados comuns, você vai ler esses coeficientes tabelados. Aquelas tabelas são feitas depois que eles praticaram muitos ensaios no túnel e colocaram esses valores nessas tabelas. São 9 horas. Vamos deixar vocês respirarem, descansarem os ouvidos um pouquinho, né? 8, 10 minutinhos e a gente já volta para falar das características e dos coeficientes aerodinâmicos que a gente vai ter em cima da obra. Não perde o foco. Relaxa, toma um cafezinho, vai no banheiro e a gente já segue. Tá bueno? Certo. Muito bem. Beleza, senhor. Senão o cara cansa, daqui a pouco não tá nem me ouvindo mais.
Muito bem, vamos em frente? Vamos que vamos. Acabei de ver no intervalinho aqui, enquanto tomava uma água, que a cota do Guaíba está chegando praticamente em 4 metros nesse momento. Essa noite deve chegar em 4 metros. Né? Vamos lá, né? Vamos ser otimistas. É 1,30 m abaixo do que nós estávamos. Então já é uma, né? Já é alguma coisa. Vamos devagarinho avançando, né, galera? Bueno, vamos de volta. Deixa eu recompartilhar a tela aqui. Algumas coisas de nomenclatura, gente. Alguma terminologia que é importante. Face de barlavento. É a face. Aqui são pequenos termos, tá? É a face onde o vento incide. Barlavento é onde o vento bate. Né? Sotavento, para quem gosta de mnemônicos, o B vem antes do S. Né? Sotavento é a face oposta. Então, barlavento e sotavento, né, eles têm a ver com a posição do vento. Barlavento, sotavento. Se o vento bate daqui, esta é a face de barlavento, aquela lá de trás é a face de sotavento. Isso funciona parecido para barragens, né? Barragens a gente tem a montante da barragem e a jusante da barragem, né? Então é antes da barragem e depois da barragem. No caso do vento, é face de barlavento e face de sotavento. Barlavento onde o vento bate, sotavento a face oposta. A gente vai chamar sempre de a maior dimensão da obra em planta. B, a menor dimensão da obra em planta, e H, o pé direito da obra. Θ é o ângulo de inclinação do telhado. E eu terei ventos. O ângulo de incidência do vento, quando ele bate em paralelo à cumeira da obra, paralelo à maior dimensão da obra, a gente chama de vento longitudinal e o ângulo alfa de incidência é 0 graus. Ou seja, se admite um eixo que coincide com o comprimento da obra. Quando o vento bate por aqui, onde está o meu mouse, eu tenho alfa 0 graus. Quando ele bate por aqui, o ângulo em relação a esse eixo vermelho é 90 graus, é o que a gente chama de vento transversal, alfa 0 graus. 90 graus, perdão. Sobre o sinal dos coeficientes aerodinâmicos. O sinal do coeficiente aerodinâmico não tem a ver, né? Lembrando, o que é o coeficiente aerodinâmico? Ai, tanta informação que eu já me perdi, né? Esse louco fala, meu Deus do céu. Que é? Como vocês estão todos de câmera fechada, eu não consigo nem ver se vocês sorriram, pelo menos, né? O que acontece? A minha referência é a superfície, a parede. Se a força do vento se aproxima da parede, ela está fazendo pressão na parede. E o coeficiente é positivo. Então, olha a minha mão. Está pressionando a minha mão. Coeficiente positivo. Não me interessa se está na horizontal ou na vertical. Ó, está pressionando a minha mão. Ou seja, se a flecha se aproxima da parede, se a flecha se aproxima da parede, eu tenho coeficiente positivo. Pressão. Quando a flecha se afasta da parede, quando eu estou puxando a parede, eu estou succionando. Aí o coeficiente é negativo. O sinal do coeficiente só quer dizer, é uma evidência, é uma informação para vocês se eu estou pressionando ou se eu estou succionando. E vamos entender o que acontece com a minha obra. Este é um conceito-chave.
o conceito de bulbo de sucção. O vento é um fluxo, gente. Como a água é um fluxo. O que acontece? Imagine que você vai na torneira da pia aí na sua casa e coloca o dedão na frente da torneira, deixando um espaço. O que se forma? Um esguicho. Tem uma aguinha que fica batendo no dedo, fazendo cosquinha no dedo, mas a maior parte dessa água tem que passar mais rápido, o esguicho, né? Para poder, porque está vindo mais água de trás. É exatamente a mesma coisa que eu tenho no vento. Se eu desenhar as linhas de fluxo, eu tenho algumas linhas que batem aqui. Vamos dar uma ampliadinha nesse desenho. Bom, eu tenho algumas linhas que batem. Onde está meu mouse? Mouse. Aqui. Que batem e ficam fazendo, empurrando esta parede aqui. Esta parede, que é a face de barlavento, ela sofre pressão. O vento empurra. Ele quer derrubar. Se tiver um portão nessa face, ele vai atirar ele para dentro. Mas a grande maioria das linhas de vento, a grande parte das linhas de fluxo envolve a obra, contorna a obra, acelera e passa por cima da obra ou pela lateral da obra. Este desenho das linhas de fluxo é o que nós chamamos de bulbo de sucção, porque parece uma cebola, parece um bulbo. O vento, o que ele faz? Ele provoca pressão nesta face frontal. Eu estou com dificuldade com o mouse. Ele provoca pressão nessa face frontal e sucção. Ele puxa todas as demais superfícies da obra. E vocês vão ter alta sucção, a pior sucção, logo atrás da parede de ataque ao vento. Então, nesta região aqui, logo atrás da parede de ataque ao vento, é onde eu tenho a maior sucção, alta sucção. Né? Gente, num ônibus, a força do vento é maior, ou num carro, na janela do motorista, um ônibus que tem a frente vertical, a força do vento é maior na janela do motorista do que no para-brisa. A maior parte do vento não fica empurrando o para-brisa. A maior parte do vento contorna o veículo e provoca máxima sucção logo atrás da obstrução. Vale para o veículo, vale para a obra. Isto nós chamamos de bulbo de sucção. É o diagrama das linhas de fluxo que envolve a obra, provocando, né, pressão na face de sotavento, de barlavento, e alta sucção logo após a parede de ataque ao vento. Pressão na face frontal, sucção em todas as demais faces. Quanto é essa pressão? Quanto é essa sucção? É o que nós vamos ver agora. Eu vou fechar esse compartilhamento para abrir um outro com vocês. Tá claro até aí, galera? Sim, tranquilo até o momento. Então tá bom. Estamos perdendo alguns guerreiros ao longo da aula, mas isso é normal, né? É a Estamos turma aqui, que me. senhor. Hein? Ainda por aqui. Não, os que estão aqui eu vejo na lista, né? Mas os que foram embora é a turma do papelzinho, aqueles caras que no intervalo enchem a minha mesa de papelzinho, sabe como é que é, né? Vamos lá. Deixa eu achar. Aqui. Aqui. Vamos compartilhar a tela de novo. Opa, tem alguém querendo entrar na aula. Já boto para dentro. Deixa eu ver. Aqui. Tenho a impressão que tinha alguém querendo entrar. Não vejo. Muito bem.
Nós queremos calcular as cargas de vento sobre a nossa edificação. Como é que eu vou determinar o S1, o S2 e o S3? Como eu disse para vocês antes, neste curso nós estamos fazendo uma simplificação. Quem quiser os valores precisos, os valores reais, tem que pegar a norma NBR 1123 e olhar lá. Não tem nada de muito difícil. Né? É só uma questão de tempo mesmo. Né? Não é neste semestre. Sempre no curso de arquitetura a gente simplifica um pouco, que também não tem grande prejuízo. Essa tabela aqui resume para vocês. O fator S1 não é o terreno da obra, é o terreno, a região em torno da obra. Se ela está numa obra plana, um terreno plano, né, é uma região plana. O fator é 1. É como é o aeroporto. Se eu estou num vale profundo, é um caso muito raro. Muito raro. Eu posso diminuir a velocidade do vento 0,9. Agora, se eu estou no morro, numa encosta, né? Um dia numa prova, um aluno me perguntou o que é uma encosta. Uma encosta é uma área inclinada no morro. Né? Se eu estou numa área de morro, né? Se a minha obra está dentro do contexto de um morro, né? Então eu preciso aumentar a velocidade de vento e esse fator é da ordem de 1,5. Vejam, no alto do morro venta mais, muito mais. Não é pouco mais, muito mais. Se vocês subirem o Morro Santa Teresa, ali onde estão as antenas de TV, para olhar a vista, né, vocês vão perceber, né, é bom levar um segurança, porque ali a coisa é meio tensa, né, mas se vocês vão perceber que no alto do morro, né, na beira no pé da torre da RBS, do SBT ali, venta muito mais. Muito mais. Sempre tem um vento lá em cima, porque o ar que não consegue passar tem que acelerar o morro e contornar e acelerar. Então, o fator S1, se o terreno é plano, é 1. Se é um vale, é 0,9. Se é uma encosta, 1,5. O fator S2. O fator S2... Oi? Para o fator 1, tipo, qual o raio da área assim, que eu tenho que considerar? Tipo, se eu tiver uma obra de grande porte, em que parte dela esteja assim, subindo o morro e parte dela esteja bem no pezinho, no pé do morro, assim, logo no início, logo antes de começar a inclinação. Muda alguma coisa ou é, tipo, um geral, Muda. assim? No pé do morro, tu pode considerar 1. Né? Mas se eu te diria o seguinte, aqui a gente tem que trabalhar, né, a favor da segurança. Né? Então é o seguinte, ó, se você tem já um pedaço de encosta, se você está subindo o morro, né, eu diria 1,5. Né? Nós temos que ficar a favor da segurança. Claro, a norma brasileira, lá no texto da norma, te dá uma informação mais precisa. Mas se a gente vai trabalhar simplificadamente, eu diria para adotar 1,5. Não tem muito jeito. A gente precisa, né, aumentar essa velocidade. Rigorosamente, assim, quando eu estou longe do morro, eu diria pelo menos uns 2 quarteirões. Né? Se tu olha 2 quarteirões, 2 quadras de cidade para cada lado, e tudo é mais ou menos plano, tu pode adotar 1. Né? Agora, tu olha para o lado, ali está terminando de subir a rua, esse vento vai acelerar e vai chegar lá em cima acelerado. Né? Então, a minha referência é mais ou menos 2 quadras de cidade, é o que eu consideraria para poder dizer se é plano ou se eu estou numa encosta, se eu estou num talude. Ficou claro? Sim, senhor, muito obrigado. Sim. Então, tá bom. Fator S2. Fator S2 tem a ver com o tipo de edificação, o tamanho das edificações que eu tenho na volta. A norma tem 5 casas, eu optei por deixar 3 aqui. Se eu estou num bairro de casas baixas, entendam casas baixas, casas com um pé direito. Né? Aquelas, um caseirinho baixo. Né? O que tem, por exemplo, ali no Maitá. Né? Casas de um pavimento, tipicamente. Né? Fora da área dos blocos, lá que é maior. Né? O fator é 0,95. Se eu tenho grandes edificações, esse grande
Eu nunca gosto muito dessas definições grande e pequeno, porque o que é grande para um não é grande para o outro, né? Mas, enfim, se eu tenho uma área de edifícios, vamos dizer assim, 0,85. Agora, se eu estou no centro de uma grande cidade, muitos edifícios altos, o centro de Porto Alegre, a região da Praça da Encol, né, eu posso usar 0,75. Por quê? Muitos obstáculos altos seguram o vento, reduzem a velocidade de vento. Felipão, e se é na PUC? Se é em Petrópolis? A minha recomendação é usar 0,85. Né? É uma área que tem grandes edifícios, mas não é uma área densamente construída. Gente, quando eu falo 0,75, eu estou pensando o que tem na volta da Praça da Encol. Um edifício colado no outro, todos eles com 9, 10, 11, 12 pavimentos. Né? É o que eu tenho na Salgado Filho, lá no centro. Edifícios de 18, 20 pavimentos, um do lado do outro. Nesses casos, né, aí você pode usar o 0,75. Fator S1 avalia a topografia. Fator S2 avalia a rugosidade, a presença de obstáculos na volta da obra. O fator S3 é aquele da finalidade. Se eu estou falando de instalações de socorro, se eu estou falando de todos aqueles casos que eu mencionei para vocês, a velocidade tem que ser aumentada em 10%. Prédios com alta ocupação, o prédio onde vocês moram, a casa onde vocês moram, o prédio da faculdade onde vocês estudam, né? O local onde vocês trabalham, locais onde eu tenha grande população, bastante gente, nós vamos considerar um fator 1. Quando eu tenho baixa ocupação, os depósitos, as placas isoladas, onde não mora ninguém embaixo, né? Nesse caso, eu posso considerar 0,95, reduzindo a velocidade do vento. Então, vejam, se eu olho para essa expressão onde está o meu mouse, eu pego o V0 do mapa da norma, que tem a ver com a geografia, com a cidade, e eu vou corrigir por um fator S1, por um fator S2, por um fator S3 e vou ter um VK. Este VK, o V0 é para a cidade, o VK é para o meu projeto. Ele já está particularizado para o meu projeto. Tendo VK, eu tenho a pressão dinâmica do vento, porque é pegar o VK, elevar ao quadrado, multiplicar por 0,603, dividir por 1.000, e eu tenho a carga do vento, né, em quilonewtons por metro quadrado, como energia, como pressão dinâmica. Para obter a carga que o vento aplica na obra, que é a rigor o que me interessa, porque eu estou preocupado com as obras, eu não sou meteorologista, eu estou preocupado com as obras. Né? Então, neste caso, eu precisarei usar as tabelas da norma. Aqui, para a gente, eu simplifiquei em 2 casos típicos quando eu tenho telhado de 2 águas. Né? Então, o que acontece? Está aqui a minha obra. Se o vento bate na direção do comprimento da obra, eu terei uma carga nesta parede. Deixa eu aumentar um pouquinho esse desenho. Às vezes pode ficar muito pequeno para vocês aí. Nesta face frontal, que é a face de barlavento, eu terei uma pressão de vento, o vento empurra. Se eu tiver um portão de garagem aqui, onde está o meu mouse, e ele for cair, ele vai cair para dentro, o vento empurra, ele vai empurrar com uma carga que é 70% da pressão dinâmica, 0,7. Notem que é mais, porque a força do vento se aproxima da parede. Né? Tá aqui. Eu calculei a pressão dinâmica, acho o coeficiente, eu tenho a carga do vento. Então, a carga do vento nesta parede frontal, 70% da pressão dinâmica. Nesta região, paredes laterais e telhado, logo atrás da obstrução, eu terei no telhado uma carga de menos 0,8. Menos quer dizer sucção. O vento funciona como um aspirador. Ele está sugando, né? E a força que ele faz
é 80% da pressão dinâmica. Na parede lateral, logo atrás da obstrução, ele chega a fazer uma carga de 90% da pressão dinâmica. Na região intermediária da obra, 60%, aí tanto no telhado quanto na parede, e na região mais aos fundos, da metade para diante, 20%. Lá na face de sotavento, na parede dos fundos, lá atrás, eu terei uma carga de 30%. Por quê? Porque tem vento que passa pelo lado, tem vento que passa pelo outro lado e tem vento que passa por cima. Gente, se eu tiver uma cortina numa janela aqui na parede dos fundos, na parede de sotavento, essa cortina vai ser puxada para fora. O vento suga e puxa o ar ali de dentro. O que acontece com a minha obra? Estes coeficientes são obtidos em tabelas da norma e que antes foram produzidos, estudados, fazendo maquetes, fazendo modelos dentro do túnel de vento. Liga o ventilador e mede. É daí que saíram estes valores. E se o vento bate transversal à obra? Bom, se ele bate transversal, de novo, na face de barlavento, eu tenho 70% da pressão dinâmica. Nesta água do telhado, onde o vento está subindo a rampa, o vento tem uma aceleração muito importante. E eu tenho uma carga que é sucção, menos sucção, está puxando, sucção, e eu tenho 1,2 da pressão dinâmica. É uma carga muito, muito violenta aqui, né? Já na água, depois da cumeira, isso cai para 60%, e nas paredes laterais eu terei 90% aqui, que é a mesma do lado de lá, 50% da pressão dinâmica aqui, 50% e 50% do lado de lá. Todos esses casos, à exceção da face de barlavento, eu sempre tenho sucção. O vento não empurra, o vento suga. O vento é uma carga ascensional. Ele tende a puxar o teu telhado para cima. Ele tende a jogar, né, sugar e levar junto a tua estrutura. O único lugar onde o vento exerce pressão é justamente na face frontal, onde ele incide. Aí sim, na obstrução frontal, ele aplica uma carga, uma pressão de vento. Certo? Muito bem. Isso é o que está resumido aqui, né? Eu até usei aquele desenho pequeno, mas podia ter usado. Os valores são os mesmos, aqui eles estão coloridos para vocês, né? Um desenho maior, uma perspectiva. Esse é um desenho menor de uma tabela, mas aqui eu tenho as mesmas informações colocadas, desenhadas. Então, sempre pressão na face de barlavento, né? E alta sucção logo atrás. Vejam, a obstrução está aqui, né? E eu tenho alta sucção aqui, né? E ela vai diminuindo essa sucção na medida que eu vou me afastando da face de obstrução. Na medida que eu avanço, que eu vou na profundidade, isso vai diminuindo. Prof, tu quer me dizer que a força que o vento faz na janela do ônibus lá no fundo é menor do que na janela do motora? Claro que sim. Claro que sim. Agora, se a janela de qualquer um deles na lateral do ônibus estourar, os cacos de vidro são sugados para fora. A única situação que o vento pode atirar os cacos para dentro é na face frontal de um veículo muito vertical, um ônibus, uma Kombi, uma coisa do tipo, né? Um carro de passeio já não, porque você tem um rampeado ali. O teu para-brisa do carro de passeio não é vertical, ele já é inclinado. Então eu já tenho sucção. A única situação é a Kombi, né? A Kombi é um caso clássico, né? O ônibus, o caminhão, esses veículos que têm testada vertical, né? Aí sim
eu terei essa condição. Muito bem. Eu acho que nós podemos analisar, para fechar essa aula, um primeiro exercício. Deixa eu só mudar aqui vocês de lugar, senão... Vamos calcular as cargas de vento. Seria bom se vocês pudessem ter aí com vocês aquele mapinha de vento que eu dei, né? Na outra aula. Eu distribuí para vocês um mapinha de vento, certo? O que eu estou pedindo? Determinar as cargas devidas ao vento. Né? Que loucura, de vez em quando entra uma mensagem. Top Sertanejo 2024. Me poupa, pelo amor de Deus. Coisas do Google. Determinar as cargas devidas ao vento indicado sobre a obra. Eu tenho uma obrinha ali, eu quero calcular as cargas do vento sobre essa obra. Eu estou mostrando para vocês que a obra está num morro. Está aqui o morro. Aonde que fica essa obra? Em Florianópolis. É um depósito de material num morro, que está num bairro com casas baixas. Sei lá, estamos guardando algum material lá, né, nesse morro, lá em Floripa, e eu quero calcular as cargas do vento para este vento que está indicado aqui. Gente, se fosse um projeto, eu obviamente tenho que calcular considerando uma possibilidade do vento bater por aqui e outra possibilidade do vento bater por aqui. Não é calcular um só. Né? A obra, obviamente, não pode cair com o vento batendo na longitudinal ou na transversal. Eu terei que estudar a possibilidade de vento batendo numa direção ou na outra, obviamente. Filipão, onde eu começo? Qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que você faz é achar o V0. É a primeira coisa. É o vento geográfico. Lembrando, não venta igual em todo o território brasileiro. Cada lugar terá uma referência de vento diferente. Muito bem. É Floripa, não é? Então vocês vão no mapa. Eu fiz um croquis à mão livre aqui. Coitado do Rio Grande do Sul. Né? Floripa está por aqui. Está lá uma curva de 40, uma curva... Claro, gente, não é nesse desenho que tem que olhar no mapa da norma que eu dei para vocês, pelo amor de Deus. Né? Vai lá e olha. Floripa é a estação número 18. Está dentro do mar, é uma ilha. Eu avaliei, olhando no mapa, que a velocidade V0 para Floripa é aproximadamente 43 metros por segundo. Gente, é olho. Vocês podem olhar aí e falar para mim, não, eu acho que é 44. Acho que até nós brincamos com isso na aula, né? Que é 44. Tá bom, se você acha que é 44, você assume um V0 de 44. Eu, quando estava resolvendo o exercício, eu pensei em 43. Cada um de vocês sabe, né? E prefere, vai indicar. Quanto valem os coeficientes? A obra está num morro, não está? Numa encosta. Então, fator S1, uma encosta, 1,5. Ok? Velocidade do vento para Florianópolis, 43. Porque está na encosta, eu aumento 50%. O que eu disse? É um bairro com casas baixas. Isso tem que ir lá e olhar. É um bairro com casas baixas? Então eu venho aqui de novo. Fator S2, bairro com casas baixas, 0,95. Então eu tenho 1,5 de S1, 0,95 de S2. Qual é a finalidade? Para que serve a minha obra?
é um depósito de material. É um depósito. Uma obra com baixo fator de ocupação. Não mora gente dentro do depósito. Eu guardo material, sei lá o quê. Prancha de surf. Tá bom. Então, o que acontece? Eu venho aqui, olho, depósito, baixa ocupação, fator 0,95. Então, eu posso resumir que o V0 é 43, que o fator S1 é 1,5 porque está no morro, que o S2 é 0,95 porque é um bairro com casas baixas, e o S3 é 0,95 porque é um depósito, um lugar onde tem pouca gente. Se alguém não entender, pelo amor de Deus, me interrompe. Gente, uma das grandes dificuldades de dar aula online, né, especialmente porque vocês preferem trabalhar com as câmeras fechadas, é o quê? É que eu não vejo a reação. Eu não sei se está indo muito rápido, se está indo muito devagar. Eu vou me valendo da minha experiência de dar aula, claro que sim. Mas eu não estou vendo a reação, né? Aquele olhar preocupado ou aquele olhar de que está de boas. Né? Então, o que acontece? Vocês precisam. Eu não tenho como eu perceber. Eu preciso que vocês me digam: ó, Filipão, eu não entendi esse troço. Pode deixar, não, pode deixar. Beleza. O que a gente tem? A gente agora pode calcular a velocidade característica de projeto. A velocidade para o meu projeto. O VK é o S1 vezes o S2 vezes o S3 vezes o V0. Então, é 1,5 vezes 0,95 vezes 0,95 vezes 43. E eu chego a uma velocidade de 58,21 metros por segundo. É uma velocidade bastante alta. Por quê? Porque no morro venta mais. Vejam que o que aumentou a minha velocidade foi a topografia. Esses fatores aqui até diminuíram, né? Baixaram de 1. Mas este fator S1 aumentou e eu cheguei em 58,21. Eu tenho a velocidade de característica de projeto, eu posso ter a pressão dinâmica do vento. Eu vou sair de velocidade para chegar em pressão dinâmica do vento, a energia do vento. Eu faço 0,613 vezes o meu 58,21 ao quadrado, dividido por 1.000 para ter em quilonewtons por metro quadrado. E isso me dá 2,08 quilonewtons por metro quadrado. Isso são 208 quilos por metro quadrado. É uma carga enorme. É uma carga enorme. Lembra que quando a gente projeta uma laje de um apartamento, a carga que a gente usa no dormitório, na sala, é 150 quilos por metro quadrado. Eu estou falando que o vento faz uma carga de 208 quilos por metro quadrado, 2,08 quilonewtons, né? Claro, eu ainda não botei os coeficientes, mas a energia do vento, a pressão dinâmica do vento é enorme, gente. Quanto maior a velocidade, muito maior será a pressão, porque a velocidade vai ao quadrado. Vento derruba obra. Vento derruba obra. Vento não é brinquedo. As cargas do vento, né, podem ser muito superiores às cargas gravitacionais. Às vezes a gente fica fazendo continha, lendo os números e não dá muita bola. Caramba! 208 quilos por metro quadrado. Jesus! É daquelas cargas que né, vai fazer tremer nas bases. Bueno, mas eu quero ver a carga sobre a minha obra, sobre as diferentes paredes e telhado da minha obra. Né? Então, é um vento na direção longitudinal, é um vento com alfa 0 graus. Eu estou considerando o vento batendo por aqui. Eu pedi no exercício para calcular esse vento. Né? Então, os coeficientes são aqueles que eu indiquei para vocês: 0,7, 0,9, né? 0,8, 0,6, etc, etc. Então, eu venho para cá.
posso calcular as cargas do vento. Ficou um pouquinho falhadinho aqui o desenho. Vamos dar um zoom aqui. Quanto é a carga nessa parede? Bom, a carga nessa parede, né, é 0,7 vezes a pressão dinâmica, 1,46. Então, nessa parede, eu estou empurrando a parede, pressionando a parede com 146 quilos por metro quadrado, 1,46 quilonewtons por metro quadrado. Nesta região onde eu tenho o Q2, né, aqui e aqui, ou seja, na parede lateral, a janela do motor, na parede lateral, a carga é 0,9 de 208, 187 kN. Vejam que eu sumi, eu nem botei o sinal aqui, porque o sinal serve só para indicar as flechas, a posição das flechas. Já não me importa mais o sinal. Aqui é importante saber que essas flechas... Cadê meu mouse? Sumiu meu mouse aqui, né? Que essas flechas são para fora. Nesta região do telhado, né, eu tenho uma carga Q3, que é 0,8, isso dá 1,66. Então, o que eu estou fazendo é multiplicando estes coeficientes que vêm do túnel de vento, que vêm das tabelas da norma, pela pressão dinâmica do vento que eu calculei. Então, é isso que eu estou fazendo. Quando eu chego nessa região aqui, né, que é 4, eu tenho 0,83, porque eu tenho 0,6 de 2,08. Notem, a carga vai diminuindo, a sucção vai diminuindo na medida que eu me afasto da face de barlavento. Aqui ela é maior, aqui ela vale 1,87. É isso? Não, perdão. Ela vale 1,66. Aqui ela vale 0,83. Quando eu chego aqui, é só 20% da pressão dinâmica, 0,42. Então, qual é a telha mais perigosa de voar? Ah, sem dúvida nenhuma, essas telhas que estão logo atrás da parede de ataque ao vento. Essa é a região mais perigosa, né? Qual é a janela mais perigosa de quebrar? Esta janela que está próximo ao lado onde o vento incide, mas está na face lateral. É pior esta janela do que esta aqui. Se eu tiver uma janela igual aqui e aqui, esta aqui rompe primeiro. Por quê? Porque a carga aqui é maior. Observem, esta carga vale 1,87, enquanto que aqui nessa parede vale 1,46. Qual é a diferença? Aqui é pressão. Se a janela aqui estourar, o vidro cai para dentro. Se a janela aqui estourar, o vidro cai para fora, porque está sendo succionado, né? Está sendo puxado. Lá atrás, né? Lá no fundo, a carga Q6, eu tenho 0,3 de 208, uma carga de 0,62. Notem que eu simplesmente sumi com os sinais, porque a hora que eu desenho as flechinhas, desde que eu tenha a observação de que quando o coeficiente é negativo, a flechinha se afasta da parede, quando o coeficiente é positivo, a flechinha se aproxima da superfície. Isto é o que interessa. Tá claro até aí? Bem tranquilo, senhor. Sim, claro. Tudo certo. Vejam, hein? Quando esse brinquedo começou, vocês não sabiam nada de vento. E agora vocês já conseguem ter uma boa ideia de cálculo de vento. Claro que chega para a aula de hoje. Deu? Professor, já que chegou para a aula de hoje, posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Olhando aquele desenho ali das cargas, esse daí mesmo. Assim, eu tava dando uma viajada aqui, aí eu comecei a pensar. Nesse caso, tu considerou que o vento ele viria só de uma direção e iria até lá o final, né? Sim. Mas quando eu for calcular isso para um projeto, eu não deveria considerar isso, tipo, nas 4 direções, porque eu entendo que tem ventos que são mais comuns em certas direções, mas aí também pode acabar vindo em algum outro momento do outro lado, não? A resposta não é que tu deveria. A resposta é tu deves. Ou seja, quando eu projeto, né, um prédio no escritório, seja um edifício, seja um pavilhão, eu tenho que considerar que o vento pode vir daqui. Vamos subir aqui nesse desenho que é mais fácil. Né? Eu tenho que considerar que o vento vem daqui, mas ele pode vir de lá, certo?
Sim, contramão. Ele sim. pode vir aqui, mas ele pode vir aqui. Claro, quando a obra é simétrica, o que tu fez para cá é igual fazer de lá para cá na contramão, né? Mas assim, muitas obras não são simétricas, né? Elas têm um formato aproximado, não tem conversa. Tu terás que calcular para todas as orientações possíveis de vento e inclusive tu terás que calcular sem vento, né? Porque aí quando tu não tem vento, o que domina é a gravidade, é o peso próprio. Hum, Observa que o vento puxa para cima, né? Ou hum, seja, quanto mais leve for a estrutura, pior fica, né? Aliás, o grande problema das estruturas metálicas com vento é esse, né? Ou seja, aquilo que nós comemoramos como vantagem, a estrutura de aço é mais leve. Lembra? Era a primeira das vantagens que nós falamos, né? Bom, a hora de pagar a conta, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Agora é a hora de pagar a conta. Ou seja, uma estrutura muito leve, tudo que é muito leve tem risco de voar. Esse é o problema. Num projeto, é claro, a gente no exercício escolhe uma direção para organizar as ideias, para simplificar o trabalho, para poder, né, permitir que se faça uma análise individual. No projeto, eu tenho que considerar todas as direções possíveis. Num laudo, quando eu tenho uma perícia, caiu, me chamaram, né? Eu busco informações para ver de que lado vem o vento. Essa é uma informação fácil de conseguir. Mesmo que você não tenha um registro meteorológico, todo mundo sabe. Você pergunta para os vizinhos, para as pessoas, de que lado veio o vento. Meu Deus, o vento veio desse lado aqui. Todo mundo sabe, é uma percepção que as pessoas têm. Até porque um vento de temporal, ele é claramente, se você, todos nós já passamos por temporal, você sabe de que lado veio o vento. Puxa, começou a ventar daqui para lá, né? A gente consegue perceber. Então, quando é um laudo, quando é uma perícia, aí eu vou trabalhar com o caso do lado da onde veio o vento. Mas quando é um projeto, uma obra nova, eu tenho que me prevenir com a possibilidade de que esse vento venha de qualquer lado. Tá, e daí se for tipo uma obra tipo o Iberê Camargo, assim, que ele tem as costas, ele encaixadinho ali naquele monte que ele tá inserido. Eu Sim, considero daí só três lados, tipo. mais ou menos, tá? Porque um edifício é um pouquinho mais complicado. O que que acontece? Ele é encaixadinho, né? O vento não pode vir de lá, mas o vento que vem do Guaíba muitas vezes turbilhona, ele faz um redemoinho atrás e também te complica a Hum, vida, né? Então tu tem que considerar a possibilidade de tu ter vento de cada lado. Mas claro, se estivesse analisando uma obra com o Iberê, eu talvez considerasse 3 casos de vento como fundamentais, né? Porque eles são muito mais importantes. O morro te protege. Agora, o grande problema da maioria das obras é que elas não são simétricas. São muito raras as obras que tu olha e ela é toda simétricazinha. O normal é que a tua obra tenha uma ponta para cá, uma ponta para lá. E obras de geometria especial, obras que tu não tem uma tabela, o que não é óbvio, a minha recomendação sempre, sempre, sempre é faça um ensaio no túnel de vento. Você vai ter que pagar um ensaio no túnel para ter os coeficientes precisos. Faz muita diferença. Se o calculista, se o projetista estrutural tem, né, esses coeficientes dados pelo túnel, o teu cálculo estrutural é muito mais preciso. hum. Tá bom, obrigada, senhor. Ok? Galera, bom rever vocês. Sigam se cuidando, né? Vamos junto. Vão olhando o material, porque a gente vai retomar isso na aula que vem, né? Fazer mais algum exercício, já preparando para a prova que nós deveremos ter na retomada das aulas presenciais, como nós falamos. De acordo? De acordo? Tranquilo, senhor. Grande abraço Certinho. para vocês, bom reencontrar vocês. Valeu! Foi Obrigada, bom te Sabrina. ver, senhor. Valeu, Obrigado pela senhor. aula. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.